Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei resolver um exame de uma disciplina de Estatística da Escola Superior Agrária de Coimbra a pedido de várias pessoas, à exceção, especialmente uma em particular, mas várias pessoas, ok? Sabem que eu posso fazer isso, portanto, se quiserem ver algum exame resolvido de qualquer área que eu aqui explique da vossa faculdade ou da vossa escola, por favor, avisem, façam-me chegar as perguntas e eu não tenho qualquer problema em gravar um vídeo com a resolução, tá bom? Ora, vamos então começar. E a primeira pergunta diz o seguinte: pretende estudar o efeito de três fertilizantes na produção de certo tipo de cereal. Para o efeito, tomaram-se para cada tipo parcelas de terreno e registou-se a produção do cereal, 100 kg por hectare, obtida em cada parcela, e dão os valores. Para terem noção, eu aqui vou ter que passar as tabelas, é um pouco ingrato, porque vocês não têm acesso a elas, mas também não há qualquer problema da minha parte, não custa nada. Vejam, aqui está. Temos 10.5, 12.3, 17.5, 12.1 e não temos dado. E depois eu creio que isto é o somatório, que é 52,4. No segundo fertilizante temos 15,6, 16, 16,1, 17,5 e não há resultado. E o resultado da soma é 65,2. E aqui temos 18,4, 18,1, 17,8, 17,7 e 18, cuja soma dá 90. Pronto, eu penso que assim com esta tabela vocês conseguem ver. E a linha A pede logo o seguinte, pede logo para vocês identificarem a variável resposta, o fator e os respectivos níveis. Engraçado, tenho uma videoaula sobre o teste de Leven, onde podemos basicamente estudar isso, tá bom? Ora, vejamos que, neste caso, a variável resposta é a produção de certo tipo de cereal, tá bom? Variável resposta é a produção do cereal. Já o fator acaba por ser os fertilizantes. Eu estou a analisar o enunciado, portanto, acaba por ser o efeito de três fertilizantes. Portanto, temos aqui os fertilizantes em que os níveis são 3. Fertilizante 1, fertilizante 2 e fertilizante 3, tá bom? Níveis. Temos o fertilizante 1, o fertilizante 2 e o fertilizante 3, tá? E esta era a linha A. Na linha B, vamos aqui ver, nós temos o seguinte: o modelo matemático adequado para o planeamento completamente aleatorizado realizado nesta experiência é o seguinte: y grande e j, temos aqui o modelo de uma nova de fator único, igual a μi mais epsilon e j, onde o i é 1, 2 e 3 e o j vai de 1 a n. Ok? Apresenta os pressupostos subjacentes a este modelo e justifica a validade de um dos pressupostos, mas com base no respectivo output do SPSS, que aqui é apresentado. E eu vou passar o output do SPSS, mas é assim, vou passá-lo tendo em consideração aquilo que é importante. De qualquer das formas, eu vou aqui mencionar-vos o seguinte: vou aqui mencionar-vos que os pressupostos são, cá está, pressupostos, serão os seguintes. Vejam, os erros têm de ser independentes, os erros têm de seguir uma normal com média zero e variância constante. E basicamente isto faz com que cada nível, cada grupo,
siga uma normal com média variável e ainda assim a variância constante. Tá bom? Ora, cada grupo segue uma... Eu podia aqui fazer o seguinte. Estão-me a dar dois outputs de SPSS. Estão-me a dar um com uma estatística de Levene, com certeza para validar se a variabilidade, se há ou não há homogeneidade de variâncias, mas depois estão-me a dar outputs, um output de Shapiro-Wilk para cada um dos grupos. O que é que eu posso retirar do output? Vou, por exemplo, para a produção 1. Para a produção tenho o fertilizante 1, assim é que é. De onde eu posso retirar um alfa P de 0,211. Ora, isto é 21,1%. Portanto, é maior do que qualquer erro. Logo, não rejeito H0. E a hipótese H0 no output Shapiro-Wilk é a hipótese de este grupo aqui, este nível, seguir uma distribuição normal. Portanto, é verdade que este grupo segue uma distribuição normal. É verdade, está provado. Porque nós não rejeitamos a hipótese H0. E quem diz este nível diz os outros todos. Porque o nível do fertilizante 2 acaba por ter um alfa P de 22,3%. Também maior que qualquer erro. E o terceiro até tem um alfa P, um valor prova de 83,3%. Portanto, claramente que todos os grupos aqui seguem uma distribuição normal, pelo que este pressuposto é validado. Tá bom? Penso que melhor do que qualquer outra análise, eu podia guiar-me por esta. Vamos então para a linha C. A linha C diz o seguinte, deixem-me abrir uma nova página, mas sempre ciente de que vou precisar da que está aqui atrás ainda, tá bom? Bom, a linha C, diz, admita que os pressupostos daquele modelo de análise de variância foram validados. Isto é claro para o caso vocês não conseguirem na linha anterior resolver, estarem seguros, ok? Sabendo que o somatório do somatório das, como eu costumo dizer, das observações ao quadrado é 3.399,32, desculpem. E também o y 2 pontos, que é o somatório dos somatórios, não sei se estão recordados, total mesmo, é 207,6. Acaba por calcular o valor da nova, do f, da nova de fator único. Bom, vamos então ver aqui calcular o nosso f. Não sei se estão recordados. O nosso f é o MSB sobre o MSW. E depois o MSB é o SSB sobre K menos 1. E já o MSW será SSW sobre N menos K. E a partir daqui podemos continuar ainda a resolver mais. Quem é o SSB, quem é o SSW. Que eu vou aqui resolver em baixo. Ora, o SSB não é mais do que, e eu agora preciso de vir à página anterior, vejam, não é mais do que a primeira soma ao quadrado a dividir pelo número que somou, que são 4, mais a segunda soma ao quadrado sobre 4, mais a terceira soma ao quadrado sobre 5. E a tudo isto, a este somatório, eu vou depois retirar a soma das somas, que é dada, ao quadrado, agora sobre o total, que serão 13. Tá bom? Portanto, o meu SSB será, eu agora vou aqui usar 52,4 ao quadrado sobre 4 mais 65,2 ao quadrado sobre 4 mais 90 ao quadrado sobre 5. Isto vai dar uma quantia que eu não sei. Tenho que fazer a conta, portanto, neste vídeo eu não tenho as contas preparadas, confesso. Mas prometo que vou ser célere, o mais que consiga, tá bom? 52,4 ao quadrado, a dividir por 4, mais 65,2 ao quadrado, a dividir por 4, mais 90 ao quadrado a dividir por 5. E este valor dá 3.000
300... desculpem, eu estava agora a esquecer-me de evidenciar aqui o seguinte. Falta uma coisa, desculpem lá. Que é isto tudo eu vou tirar, porque depois a fórmula ficava incompleta. É isto tudo eu vou tirar o 207,6 ao quadrado sobre o total, que são 13. E agora sim, eu posso, até já posso apresentar o valor final. Vocês também na calculadora não têm dificuldade nenhuma em fazê-lo. Portanto, em vez de estar a apresentar os valores assim aos poucos, meto já o valor final, que dá 53,9877. Cá está. Agora vou calcular o SST. Sabem que é esse o mecanismo que eu faço. O SST é cada uma das observações ao quadrado, que é dado é 3.399,32. 3.399,32 menos, agora novamente, o 207,6 ao quadrado sobre 13. E isto dará... Vamos ver quanto. Vamos ver quanto, e estes comentários que eu faço têm noção que é apenas para passar o tempo, para vocês não acharem seca de estarem à espera de eu fazer a conta, não é? Mas pronto, ok, tudo bem, 84,1077. Portanto, por fim, o SSW é a diferença do SST pelo SSB, portanto será 84,1077 menos 53,9877. E o valor dá 30,12. Interessa-me o SSW, interessa-me o SSB. Vem cá acima e sei então que o MSB será 53,9877 sobre K menos 1. Lembrem-se que tínhamos 3 categorias, 3 menos 1. E então eu terei 53,9877 sobre 2, basicamente, que dá 26,9939. Já o MSW será o meu 30,12 sobre o total, que são 13, menos os K, que são 3. Ou seja, 30,12 a dividir por 10, que dá 3,012. E assim eu estou em condições de calcular o F, que era o pedido. O F não será mais do que o 26,9939 a dividir por 3,012. Quanto é que dá este valor? Dá nada mais nada menos que 8,9621. E esta é a minha estatística de teste, que neste caso é a minha nova, tá bom? De fator único. 8,9621. E estava respondida à linha C. Este valor aqui. Só que ainda há mais uma linha, que é a linha B. Desculpem, D, como é óbvio. Que é, indica as hipóteses a testar na A9 e conclua se os diferentes tipos de fertilizante utilizados na produção de cereal, de certo tipo de cereal, diferem em média entre si. Ora, a linha D com jeitinho ainda cabe aqui, vejam. Eu sei, e assim, em princípio, já não precisarei da página de trás, vamos ver. Eu sei que a minha hipótese H0 tem que ser o μ1 igual ao μ2 igual ao μ3, contra o H1, em que eu apenas tenho μi diferente de μj, pois com o i e o j a pertencer àqueles números que já escrevemos lá em cima. Bom, estão identificadas as hipóteses. Quanto à conclusão, eu sei que estou perante um teste unilateral direito, portanto, algo deste género. E este valor limite aqui é o meu quantil, que eu já sei que será K menos 1, ponto e vírgula, N menos K, de 1 menos alfa. Bom, aqui não é dado alfa, não há problema. Quando assim é, considera sempre um alfa de 10% e depois até se faz a análise até para 1% ou assim. Eu penso que não seja dado. Pelo menos não estou aqui a ver. Também já sabem que é apenas isso que muda. É 1 menos alfa da fórmula. Portanto, aqui nós teremos f de 2,10 de 0,9, porque eu estou a considerar um alfa, atenção, estou a considerar um alfa 0,1. Mas também consoante o valor de alfa vocês vão ter um valor diferente. Vou precisar de consultar uma tabela de Fisher, Snedeker, onde o meu N é 2, porque é o primeiro, e o meu M é 10. Portanto, estou aqui, a probabilidade é 0,90, portanto eu tenho 9,391
5, 7. Perceberam que é este? Deixem-me agora ampliar para verem bem. 9,39157. Ok. 9,39157. 9,39157. A verdade é que a minha estatística de teste, por muito próxima que tenha dado, deu inferior. Deu 8, qualquer coisa. Então, a estatística de teste há de estar algures aqui, inferior à região, ao limite da região fronteiriça. Portanto, não se rejeita H0. Logo, existe homogeneidade de médias, mas eu vou responder ao enunciado. Logo, as médias não diferem entre si. As médias não diferem entre si. Ok? Faço-me entender? Fica aqui este primeiro exercício, exercício número 1, claramente exercício vocacionado para testes de hipóteses não paramétricos, ok? E vamos então avançar para o exercício número 2. Vamos então, exercício número 2. É um exercício que diz o seguinte. Temos uma determinada amostra que considerou 200 famílias. Cada uma delas tem 4 filhos. E apenas se foram registando os números de raparigas. E a tabela é a seguinte. E atenção, mais uma vez eu vou escrever algo que vem dado, não sou eu a escrever. Portanto, eu tenho o XI, depois tenho o NI, o FI, isto é uma tabela de frequências, o NI de acumulada e o FI também de acumulada. Então a tabela é a seguinte. O número de famílias com nenhuma rapariga, com uma, com duas, com três e com as 4, visto que as raparigas eram todas, as famílias eram todas constituídas por 4 filhos. No máximo, teremos 4 raparigas. Está certo? Cá está esta tabela, aqui. Vejam, os totais são importantes, se bem que nos acumulados não conta, tá bom? São 200 famílias ao todo, portanto aqui com certeza que será o 200, aqui há de ser 1, aqui há de ser 200 e aqui há de ser 1, mas não, o objetivo não é completá-lo, é mesmo tirar os valores. Portanto eu vou aqui tirar os valores 5, 32, 65, 75 e 23. É onde vê que a soma faz 200. Eu não vou sequer somar porque eu confio em quem fez o exame. Portanto, não tenho qualquer problema. Já a frequência a ser 0,025, frequência relativa, zero vírgula 16, 0,325, 0,375 e 0,115. Já aqui é fácil, 5 com o 32, 37, 37 com o 65, 102, com o 170, com o 75, 177 e depois faz os 200. E aqui 0,025 com o 0,16, 0,185, com o 0,325 dá 0,51, com o outro vai dar 0,885. Ok? E é só. Esta é a tabela. E a linha A identifica e classifica a variável em estudo. E depois calcula a mediana e interpreta. Bom, a variável em estudo, indicá-la e classificá-la. Variável aleatória que se refere ao número de raparigas numa família constituída por 4 filhos num total de 200 famílias. Está certo? E classificar a variável aleatória. Trata-se de uma variável aleatória quantitativa, só que discreta, porque não há meios filhos. Há, mas é no sentido mais teórico, não no sentido prático. Um filho ou nasce ou não nasce, e se nasce, nasce inteiro, ok? Salvo raras infelicidades que aqui não são contabilizadas. Pronto, quantitativa discreta. Penso que não é difícil. A mediana é o quantil de 1/2 ou de 50 por 100. Ok, disse 1/2, escrevi 1/5, tudo bem. De 1/2.
Ora, eu sei que há aquela técnica com a fórmula para calcular. Não vale a pena. Eu vou à frequência relativa acumulada e procuro aqui os 50%. Eu sei que 2,5% ou menos estão nesta classe. Eu sei que 18,5% ou menos estão nesta. 51% ou menos estão nesta. Portanto, é esta a minha classe de interesse. Visto que eu estou à procura dos 50. Portanto, se esta é a minha classe de interesse, o valor é o 2. Logo, o quantile do meio ou a mediana é 2. E o que é que isto significa? Que, visto que pedem para interpretar, significa que em 50% das famílias existe 2 filhas ou menos. É assim que se interpreta um quantile. Agora, eu podia também dizer ou mais, porque estou naquele caso dos 50%, que é o meio termo. Mas pronto, eu fico por aqui, tá bom? Está feito. Agora, na linha B, pedem para indicar a moda. É pouco, portanto, eu vou cabe aqui. A moda é sempre o valor que se repete mais vezes. Se houver 2 a repetirem-se mais vezes, não há moda. Lembrem-se disso. Mas aqui, claramente, que é o 3, que é o que tem mais famílias, é a 3. Portanto, moda 3. Pede para indicar, portanto, não vamos interpretar. E depois diz, sugira justificando uma representação adequada aos dados. Bom, a representação adequada aos dados, visto que se trata de uma variável quantitativa discreta, entre outras, é o gráfico de barras. Gráfico de barras. Visto que, se a variável fosse quantitativa contínua, eu optaria por um histograma, por haver a continuidade ao longo dos dados da minha variável. Aqui eu opto por gráfico de barras. No entanto, e é esta a razão que eu vos dou, mas no entanto tenho a noção de que um diagrama de extremos e quartis também dá, e há outras representações. Agora, o gráfico de barras para variáveis quantitativas discretas é aquele que se adequa e ponto. Né? Nem ninguém vai dizer que não. Os outros têm sempre os seus quês, tá bom? E este era o exercício número 2. Vamos então avançar para o exercício número 3. Recordo-vos que o exame tem 5 exercícios, portanto estamos agora a atingir o meio. Mas a partir daqui eu penso que será sempre em frente, será acessível. Vamos ver. O exercício número 3 diz o seguinte. Determinado tipo de arroz biológico é empacotado em pacotes de 500 gramas. Admite que o peso em gramas de cada pacote é normalmente distribuído com média de 450 gramas e desvio padrão 50. A nossa variável aleatória x, que é explícita no enunciado, segue uma distribuição normal de média 450 gramas e de desvio padrão 50 gramas. Daí eu colocar o quadrado, porque eu represento-os com 1000 sigma quadrado. Só isto. A linha A determina a probabilidade de um pacote escolhido ao acaso ter peso superior a 500 gramas. Um pacote escolhido ao acaso ter peso, ou seja, vai de encontro à minha variável aleatória. Portanto, x e é superior apenas, portanto, maior que 500 gramas. Rapidamente, o que eu faço é calcular o contrário, o menos a probabilidade do contrário, x menor ou igual que 500 gramas. E agora é assim, quem quiser ir à calculadora, no caso das disciplinas, vocês têm que se entender com os vossos professores. É assim, o professor que dá a disciplina manda, ponto final, e eu acho que sim, acho que é bom. Temos que ter respeito por quem manda. Até porque lembrem-se que se tem acesso a formulários é graças a eles, porque eles podiam chegar e dizer, olha meninos, acabaram-se os formulários, façam por vocês. E eles, isso é uma coisa boa, é uma consequência boa deles mandarem. A consequência má deles mandarem é de vocês terem que ir a um mínimo número de aulas, saber o que eles pretendem nos testes, e é assim, pode dar-se o caso do professor pretender explicitamente e apenas uma técnica de resolução, e não várias. Portanto, tenham cuidado. No meu caso, eu permitiria que vocês fossem à calculadora sem qualquer problema calcular esta probabilidade. Contudo, há quem exija padronizar e ir à tabela da normal de média 0 desvio padrão 1. Também não custa nada, vejam. Eu não tenho uma tabela de uma normal de média 450 e desvio padrão 50. Quer dizer, senão tinha que ter infinitas tabelas, cada uma para cada caso. Isso era complicado. Então veja, eu vou padronizar, vou deixar de ter o x para ter o z, e ao valor que lá tinha, tiro-lhe a média e divido pelo desvio padrão. É assim que se padroniza. Também podem verificar isto na videoaula que eu criei da distribuição normal, tá bom? Isto será 1 menos a probabilidade de z menor ou igual que 500 menos 450 dá 50, 50 sobre 50 dá 1. E agora estou em condições de ir à tabela da normal, verificar a probabilidade de z inferior a 1. A tabela dá mesmo os valores inferiores, estamos bem. Portanto, o z é 1,00, o valor é 0,8413. Vou minimizar, 0
84,13. Logo o valor final será 0,1587. Ou seja, uma percentagem de 15,87%. É esta a probabilidade de um pacote escolhido ao acaso ter peso superior a 500 gramas. Escrevam. Eu estou a dizer, mas vocês têm de escrever. Depende. O método de avaliação depende de escola para escola, mas eu defendo o método de avaliação de 50-50. 50% para os cálculos, 50% para a interpretação. Afinal, a estatística não são só contas e nós temos de entender aquilo que estamos a fazer. Se estamos a decorar e a aplicar as fórmulas só porque sim, acabamos por não usufruir daquilo que devíamos. Nos conceitos que devíamos apreender, ok? Ok, já sabem. Resposta é: a probabilidade de um pacote escolhido ao acaso ter um peso, neste caso até devia ser massa, mas tudo bem, superior a 500 gramas, é de 15,87%. Portanto, é de esperar que eles não tenham, que esse pacote não tenha uma massa maior que essa, mas sim menor. Porque será mais provável ter menor do que maior. Mas tudo bem, depois fica ao vosso critério. A linha B. A linha B diz: qual a probabilidade de, em 4 pacotes escolhidos ao acaso, haver pelo menos um pacote com peso inferior a 500 gramas? Bom, nova variável aleatória. Agora eu convém escrever porque ninguém me disse, não é? Esta variável aleatória é número de pacotes de arroz com peso, é massa, mas eu escrevo peso, não há problema, com peso inferior a 500 gramas, vírgula, num total de 4. Bom, então, a minha variável y segue uma distribuição binomial onde o n é 4 e onde o p, o sucesso, é a probabilidade do peso ser inferior a 500 gramas. Que é o contrário do que eu aqui calculei. Ou seja, é este valor aqui, vejam. Tá? Portanto, não há mesmo grande história aqui. Portanto, este valor eu até já sei que será 0,8413. Portanto, a partir daqui, eu posso dizer, ok, era probabilidade em 4 pacotes que lhe ao caso haver pelo menos um pacote. Pelo menos um. Portanto, a probabilidade de y maior ou igual que 1, que será claramente a probabilidade 1 menos, deixem-me escrever aqui primeiro, 1 menos, a probabilidade de y menor do que 1. Ou seja, 1 menos a probabilidade de y igual a 0. Aqui o professor, ao realizar o teste, já teve em atenção o facto de não haver uma tabela binomial com um valor de um sucesso de 0,8413. Então o cálculo é mínimo, serve para ver se o aluno sabe ou não sabe aplicar a fórmula, mas ao mesmo tempo também não é exaustivo, visto que a fórmula não é nada assim, embora não seja nada do outro mundo, é complicada. Lembrem-se que para a binomial a fórmula é c de n x a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. E é isto que eu aqui vou aplicar, trocando o p por 0,8413, trocando o n por 4 e trocando o x por 0. Combinações de 4, 0 a 0 dá 1. O sucesso elevado a 0 dá 1. Vou-me limitar a ter 1 menos 0,8413 elevado a 4 menos 0, ou seja, elevado a 4. E basicamente aqui até acaba por ser mesmo fácil o cálculo. Deixem-me só... Eu sei que é fácil, mas ainda assim dá trabalho, não é? 84,13, isto elevado a 4. Então o resultado dá, vejam, 0,9994. Ou seja, 99,94%. Vejam. É a resposta. Há uma probabilidade de 99, quase certa. É quase certo que em cada 4 pacotes, pelo menos um tenha um peso inferior a 500 gramas. Faz sentido se a média dos pacotes é inferior, não é? E se a probabilidade de apanhar um pacote com uma massa superior é 15,87, quer dizer... Mas pronto, tudo bem. Acaba por ser depois esta interpretação que se calhar eu estou a ir longe demais, não é preciso tanto. Por isso, vamos ficar por aqui. A resposta tem de dar. A probabilidade de, pelo menos, um pacote pesar menos de 500 gramas num total de 4 pacotes é de 99,94%. Isto é importante ser dito, está bem? Pronto. Vamos então avançar para o exercício número 4 e penúltimo. Estamos quase, hein?
Não sei quanto tempo é que é o teste, se calhar é talvez 45 minutos, uma hora, não sei. Se calhar vamos demorar 45 minutos a fazê-lo e com a explicação. Portanto, isto é um teste claramente para 40, 45 minutos. Não sei, por acaso não tenho aqui o tempo, mas... Pois, não diz, penso que não diz, mas de certeza que é um teste para 45 minutos. É o normal, dada a complexidade da matéria e a quantidade. Vejam que tudo aquilo que já fizemos, aquilo que parecia mais difícil, davam os valores para simplificar as contas. Portanto, é claramente um teste fácil. Fácil, mas ao mesmo tempo dá para ver quem sabe e quem não sabe. Exercício número 4. Vamos ao exercício número 4, onde temos o seguinte: com o objetivo de estudar o efeito do uso de pesticidas, recolheu-se uma amostra de cascas de ovos em ninhos de falcões peregrinos, numa área agrícola em que houve um uso intensivo de DDT. Infelizmente o DDT já foi proibido há muito tempo, mas ainda há quem use. E o enunciado está muito engraçado, porque está muito interessante. A pessoa não se limitou a colocar exercícios estatísticos, tentou enquadrar. Está muito, muito interessante mesmo. Mediu-se a espessura das cascas de ovos recolhidos e obteve-se o seguinte. Mais uma vez estão aqui a dar dados que podíamos ser nós a ter de os calcular. Estão-me a dar um somatório das observações que vai do I1 até N10. Portanto, atenção, já me estão a dar o N, que é 10. E este somatório é 5,04 milímetros. Faz sentido, porque estamos a falar da espessura de uma casca de ovo, tá bom? E dão também o somatório das observações. Mas é o somatório quadrático, também do I1 até 10, até N igual a 10, que dá 1,425 milímetros quadrados. Bom, admite-se que a amostra provém de uma população com distribuição normal, portanto, nem vale a pena, mas é o que se tem de admitir, com certeza, já sabem. E então a linha A determina a espessura média de uma casca de um ovo de falcão peregrino e comenta: mostra que o desvio padrão amostral associado é 0,028. Estão a pedir para mostrar isto? É aplicar a forma, ainda por cima o mais difícil está calculado, e pedem a média. Mas, meus caros, a média é o somatório a dividir pelo número que se somou. Mas não me é dado N. Está nos somatórios. Tomem muita atenção aos dados que são dados, está bom? E isto até se faz de cabeça 0,504 milímetros. É, em média, o que cada casca de ovo tem de espessura. Ora, eu acabei de comentar, está bom? Viram? Comentário para a média. O valor médio, o valor esperado da espessura da casca de ovo do falcão peregrino é de 0,504 milímetros. Se quiserem, 504 micrómetros. Tá? Ou 504 mil nanómetros. E agora continuar. Não vale a pena. 0,504 milímetros. Vamos manter-nos fiéis às unidades que nos são dadas. Tá bom? Quanto ao provar o desvio padrão, eu vou primeiro calcular a variância amostral. A fórmula é 1 sobre n-1 vezes o somatório do xi quadrado do I1 até n menos o n vezes a x barra ao quadrado. Vamos lá substituir. Tenho 1,425 menos 10 vezes o 0,504 ao quadrado, tudo a dividir por 9. 10 menos 1. Pronto. E este valor vai dar o s quadrado. Já vou ver quanto é que é. A questão é que o s há de ser a raiz quadrada desse valor, que irá dar 0,028. Ouçam, eu vou confiar. Agora tenho, obviamente, de fazer as contas, e vocês, quando é para uma demonstração, não passem do primeiro para o último passo. Têm que meter os passinhos todos, o professor tem que ver se vocês de facto não fizeram uma batota de ok, eu não sei, mas vamos lá ver se o enganamos. Não é assim, tá bom? Às vezes os alunos esquecem-se que os professores, antes de serem professores, foram alunos. e pronto, e acaba sempre por ser um pouco, digamos, um pouco ingrato, não é verdade? Bom, vamos então ver. 1,425 menos 10 vezes 0,504 ao quadrado. Calculadora aqui com uns pequenos problemas. Deixem cá ver a calculadora. Ok, já percebi o problema que estava aqui a acontecer. Ora, peço imensa desculpa, mas erro meu. Aqui onde está 10 é 18. Tá bom? O n é 18. Fui eu que vi mal, confesso. Portanto, aqui
eu vou ter outro valor. Eu estava a pensar que o problema era da calculadora. Coitados dos aparelhos, depois não falam e levam com as culpas quando o erro é de uma pessoa, não é verdade? Ora, pois é, afinal a média já não é 0,504, mas sim 0,28. Ok? Então aqui vou ter também que retificar porque vou ter que multiplicar. Eu explico-vos como é que dei pelo erro. Eu estava a fazer esta conta e estava a dar negativo. E então eu olhei outra vez para o exame e não sei como é que eu troquei um 18 por um 10, mas ouçam. Peço imensa desculpa, tá bom? 1 menos 1.425 é subtrair por 18 vezes 0.504 ao quadrado. Agora sim, tem que bater certo 1.504. Ok, mudei a média, tem que mudar em todo lado, ok? Epá, isto é como aos mal, o erro é como ao mal. É como o mal, quando vem nunca vem só, já viram? Tanto erro aqui, 0,28, ok. Então vamos lá fazer a conta outra vez. 1.425 menos 18 vezes 0.28 ao quadrado. Agora sim, mas pelo menos faz sentido. Este valor vai dar 0,00153. A raiz quadrada deste valor dá, fica a ver, desculpem lá, 1.425 menos 18 vezes talvez problema no arredondamento, deixem ver. 1.425 a subtrair por 18 vezes a média, que é 0.28 ao quadrado. E a tudo isto devemos fazer o seguinte, que é, devemos dividir 9. 9, mais uma vez. Ok, eu estou um bocado parvo hoje. Eu errei 3 vezes e detetei-as aos poucos. 17. N menos 1, mas o N já não é 10, ok? Dividir por 17. Então dá aqui 0,00812. 0,0000812. A raiz quadrada disto, agora até já eu estava a duvidar que pudesse, errei tanta vez que já estava a duvidar que pudesse dar o resultado certo. Agora estava a passar por um mau bocado. E dá, como não podia deixar de dar, é uma demonstração, tínhamos que lá chegar, 0,028. Não subestimem os exercícios. Este talvez foi o mais fácil que fizemos até agora e aquele que deu mais problemas, ok? Tenham muita atenção aos dados, olhem muito bem o enunciado, leiam-no com calma. E quando errarem, uma vez, por favor, corram o exercício todo de novo. Porque normalmente esse erro é colocado noutros sítios, nós corrigimos de um lado e não corrigimos nos outros. E depois vejam, estive aqui, 2, 3 minutos, de volta de um erro que não tinha essência, não tinha razão, era um erro mesmo parvo, tá bom? Ok, está demonstrado, não pedia para comentar, mas já agora o desvio padrão é a variabilidade em torno da média. Portanto, é de esperar uma variabilidade em torno da média de 0,28 mm de 0,028 mm também. Ou seja, o valor há de andar entre os 0,3 qualquer coisa e os 0,25 qualquer coisa. A linha B deste exercício que parecia tão fácil e que já nos roubou tanto tempo, apresenta um intervalo de confiança para a espessura média das cascas dos ovos de falcões peregrinos com grau de confiança 95%. Se o grau de confiança é 95%, é porque o alfa é 5%, ou seja, 0,05. O meu intervalo de confiança, eu aqui vou aplicar a fórmula, não sei se vocês estão recordados, não vou fazer a dedução, porque aqui diz apresenta, não diz constrói, portanto é apenas indicá-lo. E nós estamos perante um tipo de população normal, estamos a querer testar o parâmetro média, portanto acaba por ser um intervalo de confiança paramétrico, e a nossa dimensão da amostra é inferior a 30. São 18, não são os 10 que eu queria há pouco, mas são 18. Continuam a ser inferiores a 30. E eu não conheço a variância, conheço aquela que calculei, que não é a populacional, é a amostral. A populacional nunca ninguém me disse que existia. Portanto, o meu intervalo de confiança será x barra, depois deste processo todo, menos uma t-student n menos 1 de 1 menos alfa sobre 2 vezes o desvio padrão sobre a raiz de n, ponto e vírgula, x barra mais t de n menos 1 graus de liberdade de 1 menos alfa sobre 2 vezes s a dividir pela raiz de n. Devem fechar assim. A partir daqui, vejam, x barra eu conheço, o s eu conheço, o n eu conheço, falta-me o quantil que é igual para os dois. Deixem-me então aqui retirar este valor do quantil
é um t de 17. Ora, como o alfa é 0,05, a dividir por 2 de 0,025, menos isso 0,975. E quanto é que é este valor? Aqui podemos ir à calculadora ou consultar uma tabela. Consultando uma tabela, para os graus de liberdade 17 e para uma probabilidade 0,975, vejam que estamos no 2,110. Não tem nada que enganar. 2,110. Então o meu intervalo de confiança será 0,28. Deixem-me confirmar se é mesmo 0,28. É, errei e mesmo assim estava com dúvidas agora. 2,110 vezes 0,028 a dividir pela raiz de 18, ponto e vírgula, e agora 0,28 mais 2,110 vezes 0,028 sobre a raiz de 18. Então o meu intervalo de confiança será apenas este valor que eu aqui vou colocar. Deixem-me só calcular os dados. Então teremos, primeiro, 0,28 menos 2,11 vezes 0,028 a dividir pela raiz de 18. E isto irá dar 0,266. 0,266. E então agora, esta calculadora até é porreira. Posso copiar e colar. E assim, basta agora trocar o menos pelo mais. O valor final do limite superior é 0,294. Portanto, é de esperar que o valor médio da espessura da casca de ovo do falcão peregrino esteja compreendido entre 0,266 e 0,294 milímetros de espessura, tá bom? Só isto, o exercício número 4 estava terminado. Vamos para o último exercício, que é um exercício de regressão linear. Tem 3 alíneas, penso eu, já aqui espreitei, sim, são 3. E há alguns dados que já são, perdoem-me a redundância, dados. Vamos lá ao último exercício deste exame. Nos Estados Unidos da América, uau, longe, um grupo de investigação estudou o efeito... Oh, lá está, isto é como nos meus vídeos. Também quando vou fazer quando invento alguns dados com estudos malucos, eu meto sempre os Estados Unidos da América, porque é lá que se gasta este dinheiro nestas coisas. É impressionante. Continuando, e peço imensa desculpa, vou começar o início. Nos Estados Unidos da América, um grupo de investigação estudou o efeito que a temperatura tem na incidência de certa doença de abelhas. Registou-se a temperatura média no mês de julho, em graus Faraday. A variável endógena é a percentagem de favos de abelha afetados pela doença. Endógena, portanto, o Y. O meu Y, que é a variável endógena, é a percentagem de favos de abelha afetados pela doença, tá bom? O X será então a temperatura em graus Faraday. Dão-me aqui os valores, portanto eu vou usar estes somatórios que aqui estão. Somatório do I1 até 10, do N igual a 10, se preferirem, da temperatura que eu vou considerar X, já aqui está a dizer que o X é a temperatura, portanto não tem mal nenhum. 420. O somatório também do I1 até 10, da percentagem de favos, que é o meu Y, 530. E agora aqui os somatórios quadráticos. O somatório do I1 até 10 do x quadrado, que é 17.910. O somatório do I1 até 10 do y quadrado, que é 28.834. E o somatório do x vezes y, também do I1 até 10, que é 22.659. Cá está. A linha A determina o coeficiente de correlação linear e comenta o coeficiente de correlação de Pearson, ok? Bom, não sei se estão recordados da fórmula. O meu R não será mais do que o meu S de xy a dividir pela raiz quadrada do S de 2x vezes o S de 2y. Tá bom? E, a partir daqui, é calcular cada um dos S's. Ok? Estão a acompanhar? Neste caso, eu tenho aqui o meu S de xy, posso começar por ele.
Posso até já colocar aqui em cima. É o somatório do x vezes o y. 22.659 menos o n, que é 10, vezes a média em x, vezes a média em y. Já agora um à parte, a média em x há de ser 420 sobre 10 e a média em y há de ser 530 sobre 10. Tá bom? Dados estes valores praticamente. Portanto, vezes 42 vezes 53. Isto tudo a dividir por quem? Pela raiz. E agora fazer o mesmo ao S de 2x e ao S de 2y. O somatório de x e quadrado é 17.910 menos 10 vezes o 42 quadrado. E agora fazer o mesmo para o S de 2y. Portanto, somatório de y quadrado, 28.834 menos 10 vezes 53 ao quadrado. E basta colocar isto na calculadora e temos o nosso R e podemos comentá-lo e podemos fazer tudo o que quisermos dele, tá bom? Vamos colocar, com todo o respeito, como é óbvio, tudo o que quisermos dele, salvo seja, porque não podemos pegar nele e comentar outra coisa qualquer quando o coeficiente de correlação não esteja aí a incorporar, tá bom? 22.659 menos 10 vezes 42 vezes 53 e em baixo a raiz de, abrir parênteses, 17910 menos 10 vezes 42 quadrado, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 28834 menos 10 vezes 53 quadrado, fecha parênteses, e então temos um R de 0,89. 0,89. Assim, podemos admitir que existe uma forte, muito forte até, correlação positiva aos dados. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que a variável x e a variável y têm uma correlação, relacionam-se em 89, em 0,89 e relacionam-se positivamente. Ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, também vai aumentando a percentagem de favos de abelha que apanham a doença. Isso faz todo o sentido, tá bom? Penso que deu para entender, portanto estamos conversados quanto a isso. A linha B pede várias coisas. Primeiro, estabelece um modelo de regressão linear simples a ajustar aos dados. E o modelo de regressão linear simples é este. MRLS é o YI igual a A mais BXI mais Epsilon I, indo I de 1 até N, que eu aqui vou colocar 10, porque o meu N é 10, está bem? Feito. Pronto, este é o modelo de regressão a ajustar aos dados. Agora também pede para calcular as estimativas dos parâmetros do modelo de regressão linear, comentando uma delas. E apresentar a reta estimada. É simples, vejam. O B, que é o primeiro que eu posso calcular, é a razão entre o S de XY e o S de 2x. O S de XY, eu tenho aqui este valor. E o S de 2x eu tenho aqui. Eu vou já fazer essa conta. Eu não obtive os valores em separado, mas agora também não tenho qualquer problema de fazer. 22659 menos 10 vezes 42 vezes 53 a dividir por 17910 menos 10 vezes 42 quadrado. Isto dá-me 1,478, 1,48. Penso que não é errado apresentar assim. Já posso então calcular o A. O parâmetro A calcula-se considerando a média em y menos o valor do b acabadinho de estimar vezes a média em x. Portanto, 53 menos 42 vezes 1.48. Vejam que o declive é positivo, como não podia deixar de ser. E está a menos 9,16. Está bom? Preciso 18, é 16. Logo, a minha reta passa a ser yi igual a menos 9,16 mais 1,48 xi. E esta é a reta estimada. Como é que eu comento o parâmetro B? Simples. O parâmetro B não é mais do que o valor que acresce, atenção, o valor que acresce em percentagem de favos de abelha que apanham a doença face a 1 grau Faraday de aumento. A cada grau Faraday que aumentamos 1,48 vezes
em termos percentuais, o número de favos de abelhas afetados pela doença. Esta é a justificação. Porquê é que eu não justifico o parâmetro A? Porque normalmente nas retas de regressão linear com declive positivo, nem sempre a ordenada na origem, o parâmetro A pode ser comentado. Porque vejam, negativo significa que quando a temperatura é zero, existem menos 9,6% de favos de abelha afetados pela doença. Não, é simplesmente porque esta reta, embora seja a melhor que nós arranjamos, não é uma reta perfeita e esse valor claramente que não tem nexo. Por isso é que faz sentido nós optarmos por justificar o valor que tem nexo. E esse é sempre é sempre o declive. A ordenada na origem também pode vir a ter nexo em alguns casos, mas o declive tem sempre, tá bom? E se vos pedirem optem sempre por comentar o declive. Portanto, a cada grau aumentado, grau Faraday aumentado na temperatura, é de esperar que aumente em 1,48% de favos de abelha afetados pela doença, certo? Vamos então para a linha C, que é a última deste exame, e a linha C pede o seguinte: avalia a qualidade do ajustamento da reta de regressão estimada aos dados. Deixem-me então dizer-vos que quando pedem isto, pedem-me o R². Eu não vou usar a fórmula para o R², eu sei que o meu R é sensivelmente 0,89, portanto eu vou elevar este a 2 e vou assim chegar ao meu R². 0,89 ao quadrado dá 0,7921, que passando a percentagem são 79,21%. Ok, é muito bom, acreditem. Portanto, existe uma qualidade muito boa do ajustamento. Se não for muito boa, pelo menos boa é. Mas acreditem que na casa dos 80% já é muito bom. Existe uma qualidade muito boa do ajustamento da reta aos dados. Outra justificação significa que a temperatura, o meu X, explica em aproximadamente, sensivelmente 80%, a percentagem de favos de abelha que apanham a doença. É claro que podia explicar maior percentagem, mas ainda assim acreditem que é muito bom isto. O R², o coeficiente de determinação, avalia uma qualidade do ajustamento da reta aos dados neste ponto de vista. Em quanto por cento é que o X explica o Y? Visto que o X é variável explicativa, exógena ou independente, e o Y é a variável explicada, endógena ou dependente. Portanto, está aqui justificado e com isto termino o exame. Espero ter ajudado, principalmente às pessoas que me pediram, mas também a outras que não pediram e agora vêm e que ou são da mesma escola, ou são de escolas em que os exames até têm matéria semelhante, ou apenas querem exercícios para treinar. Aqui está um bom exemplo, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado e já sabem, não se esqueçam de classificar este vídeo, ok? Um forte abraço estatístico a todos. Adeus!